Olá, eu me chamo Claudineia, estou cursando licenciatura em História na UAB, Universidade Aberta do Brasil. Sou da turma de 2011, do Polo de Brumado, na Bahia. Meu orientador, o professor e doutor Alfredo Mata. O tema do meu TCC é a ditadura militar e os reflexos deixados na sociedade brasileira vistos sobre os livros didáticos de história. O presente trabalho foi realizado acerca de um estudo sobre a ditadura militar e os reflexos deixados por ela no sistema educativo. Portanto, foi realizado um levantamento acerca do que foi o golpe de 64 e a ditadura militar, e buscando compreender de que forma a imposição dos militares influenciou neste sistema educativo. Também foram analisados 2 livros de história, a fim de saber e entender como este assunto tão complexo vem se abranger em apenas um capítulo nestes livros. Será que eles realmente conseguem com clareza mostrar para os alunos o que foi o golpe de 64? Será que o livro didático de história realmente é suficiente para que esses alunos aprendam sobre a ditadura? Pensando neste contexto, os objetivos foram analisar como os livros de história vêm sendo trabalhados acerca dos conteúdos sobre a ditadura militar, observar como foram trabalhados os assuntos referentes a Castelo Branco, o golpe militar e também a administração dos presidentes, escolhidos pelas Forças Armadas, mostrar como estes dispositivos pedagógicos objetivaram repassar a ideologia do governo ditatorial, também compreender que forma a imposição dos militares influenciou o sistema educativo. Dessa forma, a metodologia utilizada no presente trabalho consiste na análise de 2 livros didáticos de história do 9º ano, verificando de que maneira vem sendo trabalhado o conteúdo ditadura militar no Brasil, sob diferentes autores e editoras. O estudo deste tema está sistematizado da seguinte maneira: referencial teórico, dividido sobretudo em 2 capítulos. O capítulo 1º, contexto histórico da ditadura militar no Brasil, e o capítulo 2º, ensino da ditadura militar e o livro didático e as considerações finais. O 1º capítulo, o contexto histórico da ditadura militar no Brasil, procura destacar o que foi a ditadura e quais desafios deixados por ela na sociedade, além de relatar sobre a ditadura e a educação. O capítulo 2, ensino da ditadura militar e o livro didático, discute o livro como um instrumento pedagógico que auxilia o educando na assimilação e entendimento dos conteúdos. E falando sobre o referencial teórico, durante o período militar, aconteceu um fortalecimento do poder central, sobretudo do poder executivo. Este tinha a função de legislar, ou seja, fazer leis. E de acordo com Borges, o período militar ocorreu no Brasil entre os anos de 1964 a 1984. O golpe deu aos militares um imenso poder. Nesta época aconteceram várias práticas de torturas e violências contra aquelas pessoas
que se apresentavam alguma ideia contrária em relação ao regime militar. Houve ainda a prática de manifestação formal imposta pelos militares nos direitos humanos. Ainda cabe salientar, de acordo com Petrini, que várias pessoas foram torturadas e mortas devido à segurança nacional e ao combate à subversão comunista. A ditadura rompeu o diálogo com a sociedade, silenciando o debate nacional, passando a ditar regras pelo Brasil. Ainda de acordo com Petrini, assim, se alguém ousasse a tentar mostrar uma opinião contrária, sofreria várias represálias com atos de tortura e morte, visto que o país obedecia sobre os 4 cantos apenas às ordens militares, assim o povo era refém de sua própria nação. E ainda de acordo com Vicentin, 2002, um dos setores que foi influenciado pela ditadura militar foi a educação, onde funcionários públicos, atuantes na área, né, da educação, foram torturados, até mesmo mortos, por serem identificados como trabalhadores responsáveis, né, por causarem desordens sociais e tumultos. Rosa, também em 2006, aponta que, em virtude dessa política e das leis instituídas em seu benefício, muitos músicos, artistas, estudantes e professores foram perseguidos, presos, torturados e até exilados. Marcelino, em 2009, diz que durante a década de 70, professores de história tiveram algumas limitações ao lecionar sua disciplina, pois ela estava diretamente relacionada com os acontecimentos ligados à política do país, que mais tarde faria parte dos conteúdos didáticos. É possível considerar a disciplina de história como algo que olha criticamente para os fatos, por isso o regime ditatorial preocupava-se muito com o ensino de história, ao passo que formação de pessoas com visão crítica não interessava aos militares. E o segundo capítulo, onde se trata, né, do ensino da ditadura militar e o livro didático, de acordo com Délcio Gatti Júnior, os livros didáticos são objetos da cultura escolar, sendo assim uma amostra das relações culturais vivenciadas nas escolas que colaboram ao cenário nacional e internacional da educação. Portanto, o livro didático deve ser visto como parte da história cultural da civilização e não apenas como um simples material impresso que serve apenas para preencher horário. Este precisa ser mais bem explorado, ou seja, ele deve ser visto como uma complementação do aprendizado do aluno. Este deve ser adaptável de acordo com a realidade da escola e da sociedade. O livro de história tem a função de conduzir a ideologia de classes, principalmente daquela dominante, onde muitos destes trazem um conteúdo fragmentado, tornando-se um material de degradação do ensino de história. Alves, 2006, afirma que o livro didático é um instrumento que impõe certo grau
de objetivação ao trabalho didático e, na mesma medida, estabelece o domínio sobre as operações realizadas pelo professor em sala de aula. Ele ainda diz que o manual didático é um instrumento que preserva características manufatureiras. Então, neste trabalho foram realizados análise de 2 livros didáticos do 9º ano, né, da disciplina de História, para verificação de que maneira os conteúdos sobre a ditadura militar no Brasil vem sido trabalhado sobre os diferentes autores e editoras. E os livros analisados são os seguintes: Projeto Araribá, da autora Maria Raquel Apolinário, e História e Reflexão, de Gilberto Coutrin, onde os resultados foram os seguintes. O livro Projeto Araribá é um livro interessante por apresentar os acontecimentos históricos em ordem cronológica, com aprofundamento de temas selecionados. A ditadura do Estado Novo é o 2º tema da unidade 5, presente na página 147 do livro Projeto Araribá. História, 3ª edição. Analisando fisicamente o livro, percebe-se que na primeira página do tema estudado existe glossário, vocabulário e representação visual. Em relação aos textos, o livro traz os temas de forma bastante resumida. E sobre a ditadura militar, faltou talvez explicar sobre a repressão e os atos de violência que eram cometidos também durante o governo de Vargas, através de mais imagens, né, para que os alunos entendam que o golpe de 64 não foi apenas mais uma história do Brasil, mas uma realidade vivida por vários brasileiros. E o outro livro analisado, que também do 9º ano de História, intitulado de História e Reflexão, Mundo Contemporâneo e Brasil República, de Gilberto Coutrin, da 5ª edição do ano de 1996, da editora Saraiva. O livro de história é muito diferente desses atuais, já que consiste num livro que foi produzido, né, há mais de 20 anos. Esta é uma obra que pertence a uma coleção em 4 volumes. Assim, os acontecimentos são apresentados e seguem uma ordem cronológica, porém sem muito aprofundamento em relação aos temas selecionados. É possível analisar que cada livro apresenta o conteúdo da ditadura de uma forma diferente. Assim, o livro Projeto Araribá, por ser mais atual, há diferença de imagens mais nítidas e coloridas, além de assuntos mais completos. Já o livro mais antigo, que é o livro de Gilberto Coutrin, nos apresenta o conteúdo de modo bastante resumido, com uma escassez de imagens e objetos como músicas, charges e textos, que faz a analogia com os conteúdos trabalhados. E sobre as considerações finais, o trabalho foi de extrema necessidade para um conhecimento mais aprofundado acerca do assunto, mostrando-nos que as propostas de educação acontecem, sobretudo dentro dos parâmetros de uma sociedade vigente, na qual a educação constitui um processo que, por meio do ensino, consegue atingir a aprendizagem. Desse modo, o estudo a partir dos autores citados no decorrer do trabalho permitiu-nos informações necessárias e precisas para a compreensão e aprofundamento do período ditatorial brasileiro, uma vez que este estudo trouxe um debate acerca da utilização
de materiais impressos e dos livros didáticos como suporte para o ensino, sobretudo nas aulas de história. Obrigada.